Bom, o nosso vídeo de hoje é sobre o jornalista Hunter Thompson, pai do jornalismo Gonzo. Eu vou fazer uma pequena caminhada histórica sobre a vida dele. Pra quem não conhece, o Hunter Thompson é esse cara da foto aqui. Dizem que ele era meio tal, mas foi muito importante para o jornalismo. A gente vai falar um pouquinho dele agora. Hunter Thompson, ele criou o jornalismo Gonzo. Bom, eu vou começar do final para o começo e depois eu retomo a história do Hunter Thompson. Ele criou o jornalismo Gonzo, uma reportagem na qual o jornalista ele se torna personagem principal da matéria. Como a gente viu em sala de aula, foge totalmente da objetividade, da imparcialidade, que são fundamentos básicos do jornalismo. A morte do jornalista foi por suicídio na Boulder Creek, no Colorado, Estados Unidos. Ele estava numa ligação com a esposa e ele deu um tiro na própria cabeça. O Hunter Thompson nasceu em 1937 e estudou na Universidade de Columbia, em Nova York. Ele foi, como ele era considerado um garoto problema, ele foi para as Forças Armadas, Forças Aéreas dos Estados Unidos, para fugir de um tempo na cadeia por furto. Lá ele trabalhou como jornalista. Um detalhe, Hunter Thompson era fã do Ernest Hemingway, que em 1961 também se matou com um tiro de fuzil. É apenas uma curiosidade. Ele foi trabalhar nas Forças Aéreas e em 1960 ele saiu e começou a trabalhar como freelancer. Ele veio para a América do Sul, fez algumas reportagens sobre Brasil, Colômbia, Peru, só que essa viagem que ele fez para a América do Sul sumiu da sua biografia. Eu pesquisei um pouco sobre essa viagem e, segundo Brian Kevin, autor do livro sobre a viagem autor de um livro, The Faultless American Following the Hunter Thompson, seguindo Hunter Thompson na América do Sul, alguma coisa assim, por tradução livre. Essa viagem sumiu da biografia de Hunter Thompson por culpa própria dele. Até 1966 ele não era tão conhecido. Ele passou a ser conhecido, Hunter Thompson, pela publicação do livro Hells Angels, dos motoqueiros que aterrorizavam os Estados Unidos, e que Hunter Thompson se infiltrou no grupo fingindo ser um deles, e isso fez com que ele conseguisse lançar esse livro. Ele foi jurado de morte. No Brasil, o livro chegou recentemente às livrarias pela editora Conrad, quase 40 anos após a publicação original. Demorou um pouquinho. Eu peguei um pouquinho sobre o que o livro fala. O livro Hells Angels praticamente segue os padrões de uma reportagem convencional, se comparado com o que Hunter escreveria a partir da segunda metade da década de 60. Aqui. O reconhecimento e a fama chegou mesmo em 72, quando lançou Medo e Delírio em Las Vegas, lançado no Brasil pela editora Brasiliense sob o título de Las Vegas na Cabeça. Esse livro hoje não está mais em catálogo, mas ele virou filme, que é o filme Medo e Delírio em Las Vegas, em que ele conta um pouquinho sobre a cobertura da Indy 400 que ele foi fazer com um advogado, e lá ele não cobriu a corrida. Quando ele terminou a corrida, ele não sabia quem ganhou, não tinha o que fazer, não tinha o que escrever. E ele começou a escrever sobre a viagem dele ao invés de sobre a corrida. Eu também pesquisei um pouco sobre Medo e Delírio, assisti o filme, e uma declaração do próprio Hunter Thompson é que o livro antes de virou filme, mas antes foi um livro e ele publicou pela Rolling Stones. Aí uma declaração do próprio Hunter Thompson: a única revista dos Estados Unidos na qual poderia ter publicado o livro, Rolling Stones. Esse livro virou filme em 1998 e quem interpretou Hunter Thompson foi Johnny Depp, e quem interpretou o Acosta, que é o advogado fiel dele, foi o Benício Del Toro. Eu peguei
uma reportagem do... Uma reportagem não, eu peguei as informações do Mundo Bacana, e ele diz que o medo e delírio é resultado do uso compulsivo de todos os tipos de drogas imagináveis durante vários dias seguidos. Aí ele fala uma declaração do próprio Hunter Thompson, ele traz uma declaração do próprio Hunter Thompson sobre o livro. Só uma porra escreveria um negócio como esse e alegaria ser tudo verdade. No auge da produção, estritamente para quem quer saber um pouquinho do Hunter Thompson como jornalista tradicional, ele lançou um livro, A Grande Caçada dos Tubarões, em 1979, que chegou no Brasil em 2004, que reúne as principais reportagens dele. Ele mesmo fez essa seleção, ele mesmo escolheu, e vão desde a decadência do Richard Nixon nos Estados Unidos, a viagem do Hunter Thompson à Colômbia, onde ele ficou num vilarejo dominado por traficantes, e a entrevista quase fracassada com o lutador Muhammad Ali. Uma parte que eu achei super interessante também, que eu vou ler na íntegra, também do Mundo Bacana, abre aspas, o pai do jornalismo Gonzo não deixou descendentes na profissão. Muitos tentaram, mas ninguém chegou nem perto. Faltaram-lhe a mesma coragem, a disposição para o consumo de doses industriais de substâncias ilícitas, a capacidade de extrair do caos algo de consistência que não ficasse apenas em pura viagem ou conversa mole de um junkie qualquer. Acima de tudo, faltou o estilo para fazer de si mesmo o que há de principal na notícia. O que há de principal na notícia, fecha aspas. Essa citação eu achei bem interessante, porque dizem que meu professor chegou a comentar que houve algumas pessoas que seguiram o jornalismo Gonzo, eu também dei uma olhada, só que como Hunter Thompson, sem nenhum. Bom, relacionar a linguagem dos blogs com o jornalismo Gonzo, eu acho que a linguagem dos blogs quebra a formalidade do jornalismo tradicional, que foi basicamente o que o Hunter Thompson fez. Normalmente no jornalismo dos blogs, não no caso dos que a gente anda fazendo, o jornalista não é o principal da matéria, mas ele quebrou um pouco da rigidez do padrão do jornalismo tradicional. Dá um pouco mais de liberdade pro cara escrever. Uma coisa bacana que eu também achei do jornalismo Gonzo, que se encaixa tanto no jornalismo tradicional quanto na linguagem dos blogs e tudo, é que faz com que o assunto seja tratado com mais profundidade do que simplesmente superficialidade nos assuntos. Aqui, o novo jornalismo surgiu da necessidade, não suprida pelo jornalismo diário, de uma visão mais ampla e completa dos fatos. Era preciso tratar o assunto com profundidade, não bastava só dar os fatos, agora era preciso mostrar a realidade que levou àqueles fatos. Bom, essa é a minha viagem histórica sobre Hunter Thompson e a sua importância, e como não podia faltar uma das frases mais marcantes dele, pelo menos no filme que eu assisti, Medo e Delírio, é bizarro demais para viver, raridade demais para morrer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o Hunter Thompson, o jornalismo Gonzo. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho. É isso.